Você já venceu uma discussão e mesmo assim saiu com aquela sensação estranha? Você até argumentou bem, defendeu bem seu ponto, com toda clareza, e no final a decisão acabou sendo a sua. Só que não te deixou muito bem, o slide ficou do jeito que você queria, o nome do produto ficou do jeito que você imaginava, o que você sugeriu, estava tudo certo. Mas o clima da reunião, ele mudou, as pessoas ficaram ali quietas, a energia do ambiente, né, ficou aquela energia pesada. Foi uma conversa desgastante, mas que no final você venceu. Se estava tudo certo, por que então parece que isso não foi uma vitória? Porque nem sempre vencer abre portas ou cria pontes. Muitas vezes apenas sobe muros. Meu nome é Bruno Ribeiro, eu sou especialista no desenvolvimento de pessoas e se você está no podcast Spoilers da Vida. Se você for novo por aqui, não deixe de assinar o canal e ativar as notificações para você receber toda semana um conteúdo exclusivo novo que eu venho produzindo há mais de 7 anos. Se você preferir, também pode acompanhar a gente nos outros canais que eu vou deixar aqui na descrição desse episódio. E nessa temporada, se você for novo por aqui, eu já adianto que eu estou falando sobre liderança, né? Será que você não está se envolvendo mais do que você deveria? Você pode estar até pensando, mas eu estou cuidando da qualidade, eu estou garantindo o alinhamento, eu estou evitando erros, né? A gente sempre busca ali uma justificativa. Mas a verdade é que você entra numa discussão sobre um detalhe, você resolve, depois você entra em outra discussão sobre outro detalhe, você resolve também, e depois mais uma. E fica assim o tempo todo. Quando você percebe, boa parte do seu dia foi tomada por pequenos ajustes, pequenas correções, pequenas decisões que exigiram ali muita energia sua, que não precisava ser sua e principalmente que talvez não precisasse ser do seu jeito, né? E o problema não é uma decisão isolada, a gente sabe disso, mas a sequência delas e principalmente a sua postura de querer decidir sobre tudo, de querer dar sempre a sua opinião final, né? Pensa em quantas vezes em uma semana normal você se envolve em coisas como, por exemplo, um ajuste de um slide, de uma apresentação, o nome de um projeto, a forma como aquela apresentação vai ser falada, né, a narrativa que vai ser utilizada, as pessoas que vão fazer parte de uma determinada reunião, a forma como os cards vão estar ali distribuídos no Gira, no Trello, ou qualquer outra ferramenta que você utilize. Nada disso sozinho muda o rumo da empresa. Mas no momento, cada uma dessas situações parece relevante para você o suficiente para você entrar, opinar e muitas vezes insistir no seu ponto de vista. E aí, sem perceber, você começa a gastar energia emocional com coisas que não precisam ter o peso que você coloca. O problema é quando você não percebe mais a diferença entre o que é essencial e o que é só a sua preferência. Você não está mais ajustando porque impacta o resultado, você está ajustando porque é diferente do que você faria. Nesse ponto, mesmo sem intenção, o impacto começa a aparecer ao seu redor. As pessoas começam a explicar mais antes de trazer alguma coisa para você, elas ficam mais cautelosas, elas pensam 2 vezes antes de sugerir qualquer coisa diferente, não porque você é um líder difícil, mas porque você está sempre mudando o que elas trazem, está sempre dando ali o seu toque final. E quando isso acontece, a equipe aprende o caminho mais seguro, que é só concordar para que você possa dar as suas sugestões. E aqui entra o seu poder de decidir, que muda o resultado de cada uma dessas discussões. A capacidade de observar uma situação, perceber que você poderia entrar e escolher não entrar, é um fator fundamental para uma boa liderança. Não porque você não tem opinião, não porque você não quer ver uma falha ou não viu um detalhe, mas porque aquilo não muda o resultado final. Não se trata mais do seu ego, de estar certo, de fazer do seu jeito, mas de entender que aquilo dali não vale o desgaste que vai gerar uma discussão. E isso vale também para a nossa vida pessoal, tá, gente? A gente às vezes disputa com a nossa esposa, com o nosso marido, com nossos filhos, com todo mundo, às vezes, do nosso ciclo, só para estar certo, só para no final mudar a opinião, ser ali aquele que trouxe a verdade, né? E aí todos os dois lados no final acabam chateados. E isso leva a uma pergunta inevitável. Mas antes de entrar nessa pergunta, eu queria te fazer um pedido. Pedir para você deixar o seu like, o seu comentário. Se você for novo aqui no canal, já entrar, ativar as notificações para receber toda semana um conteúdo exclusivo que com certeza vai mudar muito a sua vida e a sua carreira. Então, voltando aqui para o nosso tema, isso leva a gente a uma pergunta inevitável. Se é tão claro que nem toda luta vale a pena, por que a gente continua entrando nelas? Por que coisas pequenas incomodam tanto? Por que abrir mão mesmo de um detalhe às vezes parece uma perda?
A resposta não está na lógica, né? Ela está funcionando na nossa mente, no nosso cérebro que não gosta de perder, né? Mesmo em situações pequenas, ele interpreta essa discordância como uma ameaça. Não uma ameaça real, claro, mas internamente funciona quase como se fosse. Alguém questiona a sua ideia, propõe algo diferente ou simplesmente fazer de outro jeito, e ali o seu sistema nervoso ele já entra no alerta. Você começa a organizar argumentos, você sente uma tensão, aquela vontade de responder, fica mais focado ali em defender o seu ponto de vista, e isso acontece antes mesmo de você perceber. E aqui está um ponto dos mais importantes. Não é sobre slide, não é sobre a palavra, não é sobre a decisão pequena, é sobre identidade. Muitas vezes você não está defendendo uma ideia, você está defendendo o que aquela ideia representa, a sua experiência, o seu repertório, o seu senso de qualidade, a forma como você enxerga o seu trabalho. Então, quando alguém propõe algo diferente, o seu cérebro interpreta isso como se fosse um conflito pessoal, algo que vai contra os seus valores, contra a sua própria identidade, mesmo que na prática não seja isso, né? E isso explica porque algo simples pode gerar tanta insistência, tanta intensidade, né? Mas, além do desconforto de ceder, existe também um reforço positivo em ganhar uma discussão, né? A gente sabe disso, né? Quando você consegue sustentar o seu ponto e a decisão vai para o seu lado, o cérebro ele registra isso ali como uma recompensa. Você sente, nossa, consegui, é uma validação interna, né? Uma sensação de controle, uma confirmação de competência. Isso pode, em algumas pessoas, causar até uma sensação de excitação, de euforia. Mas, no fundo, a gente sabe que depois de um tempo isso passa, né? Só que quando você faz isso repetidamente, para manter aquela sensação, o que acontece quando a gente faz as coisas repetidamente? Isso vira um padrão, isso vira um hábito. E sem perceber, você começa a buscar essas pequenas vitórias o tempo todo. Legal, Bruno, mas o que seria o comportamento de um líder experiente, então? Eles não reagem a tudo, eles observam mais, eles intervêm menos, eles escolhem melhor as guerras que eles querem entrar, e não porque eles se importam menos ou porque eles já largaram de lado as discussões, né? O famoso já liguei, foda-se. Mas porque eles entendem melhor onde a intervenção realmente faz diferença. Eles escolhem as guerras que eles querem lutar e que fazem mudar o ponteiro do resultado final. Mas se essa mentalidade de maturidade na liderança não é trabalhada, isso tem um custo em 3 níveis que ficam muito claros, né? No pessoal, com mais estresse, cansaço, que se acumula, no time, com menos autonomia, menos iniciativa, menos criatividade, e no resultado, com menos foco e foco realmente no que importa, né? E o mais difícil é que tudo isso acontece de forma gradual. Você não percebe no dia seguinte, mas você vai sentindo isso ao longo do tempo. Até aqui você provavelmente se reconheceu em várias situações, né? Percebeu como entra em discussões pequenas, entendeu o impacto disso no seu time e principalmente que existe um padrão acontecendo que pode se tornar um hábito, mas aqui está o ponto mais importante. Consciência sem ação não muda comportamento. Não adianta você saber o que eu acabei de falar para você e não mudar nada. No dia a dia, tudo acontece rápido. Reuniões, decisões, opiniões cruzadas. Se você não tiver um conjunto de ferramentas simples, você volta para o seu modo automático. Então agora a ideia é sair do conceito e ir para o prático. E para isso eu vou te trazer algumas formas práticas de mudar a sua mentalidade com esses filtros para decidir como agir melhor no seu dia a dia. E o primeiro é, antes de qualquer ação, você precisa de um critério simples, algo que funcione no meio da conversa e não depois. Uma pergunta, por exemplo, isso impacta o resultado final? Se a resposta for não, você já tem ali um sinal claro que talvez nem vale a pena entrar nessa discussão, né? Quer um exemplo prático? O time está ali discutindo o nome de um produto. Você tem ali uma sugestão, você até pode não ter gostado tanto da sugestão que o time trouxe, e você sabe que você tem uma sugestão que na sua visão, ó, bem claro, na sua visão, ela é melhor. Pergunta, isso vai mudar a venda do produto, o posicionamento, a compreensão do que ele faz? Se a resposta for não, insistir provavelmente é mais sobre a sua preferência do que sobre o impacto. E perceber isso já reduz metade do impulso. A segunda é difícil de aceitar no começo. Você pode ter uma ideia melhor, mais clara, mais estruturada, mais eficiente, e ainda assim precisar que ela não seja escolhida. Pô, Bruno, mas por quê? Porque liderança não é sobre sempre vencer, sobre sempre ter a melhor ideia, sobre ser o melhor de todos. É sobre construir a capacidade no time. Então, se alguém da equipe propõe uma solução que não é perfeita, mas que funciona para aquele momento, porque é necessário naquele momento,
Você pode melhorar, você sabe disso, mas ao invés de trazer a sua opinião, você pode deixar a pessoa seguir. Nisso você fortalece algo que é muito maior do que esse detalhe, você fortalece a confiança e como um bom líder, depois de um tempo, você vai trazer essa pessoa para uma visão de melhoria, impulsionar ainda mais o crescimento dela, mas você não vai tolir ela naquele primeiro momento. Uma forma prática de decidir quando você vai intervir é você usar, por exemplo, o método 70-30, né? Se algo está 70% bom e não compromete o resultado final, deixa seguir. E esse 30% é um espaço que não é de desperdício, mas é um espaço de aprendizado, é autonomia sendo construída, né? É responsabilidade, é você saindo do operacional e indo para o estratégico. É importante você lembrar que impulso de corrigir é uma coisa rápida, às vezes você nem percebe, mas você não precisa agir na mesma velocidade. Você tem que treinar um hábito simples, né? Quando algo te incomodar, não fale imediatamente. Segura, né? Conta até 10, como dizia a nossa avó. Respira, escuta mais um pouco, observa o que está sendo falado. Observa o que está sendo falado, mas é isso mesmo, observe. E esse pequeno intervalo já muda a qualidade da sua decisão. Fazendo aqui uma licença poética, o nosso cérebro emocional ele é muito mais rápido do que o nosso cérebro racional. Por isso que essa pausa te ajuda a ser menos reativo e mais consciente. E muitas vezes você percebe que nem precisa falar, né? E lembre-se, você não precisa carregar isso tudo sozinho. Uma prática muito boa é alinhar com o time o que realmente importa, as famosas restrições, né? Você pode matar o frango para a gente comer, mas você não pode matar a vaca, porque a vaca dá o leite, então a gente tem que manter ela viva, né? Defina isso com o time e crie, por exemplo, onde é que eles podem errar, qual é o padrão que precisa ser seguido, um padrão alto, mais baixo, enfim, onde existe espaço para que eles possam experimentar. Quando isso fica claro, você reduz várias discussões que são desnecessárias, porque todo mundo já entende as restrições antes mesmo de começar a trabalhar. E por fim, mesmo quando você decidir intervir, mude a forma. Em vez de corrigir diretamente, tenta explicar ali o seu raciocínio. Ao invés de dizer, faça desse jeito, você pode mudar a sua abordagem, falar, o que você acha de considerar esse ponto por causa disso, disso, disso. Às vezes você está trazendo o ponto de vista que a pessoa não conseguia perceber ou não estava pensando, e aí quando você traz, você evita um conflito e vocês dois chegam na mesma conclusão. Isso mantém a sua contribuição, mas não tira o protagonismo da outra pessoa. E é importante aceitar o desconforto de não corrigir. Esse ponto é muito importante. No começo, deixar passar algo que você iria corrigir te dá uma sensação ruim. Parece que você está sendo omisso, parece que você está deixando a qualidade cair. Mas, na maioria das vezes, isso é só um desconforto momentâneo e ele vai passar. O que fica é um time mais solto, mais confiante, mais seguro, mais participativo. Equipes, elas não respeitam o líder que acerta em tudo. Elas respeitam os líderes que são coerentes. Aquele que sabe quando entrar, que sabe como ouvir, que transforma a disputa em colaboração. Esse tipo de consistência cria segurança. E segurança é o que permite as pessoas performarem melhor. Nem toda luta precisa ser vencida, mas toda escolha, principalmente sua como líder, molda o tipo de líder que você quer se tornar. E esse é o meu objetivo aqui. Então, da próxima vez que surgir aquela vontade de insistir, de colocar a sua opinião, de corrigir, de provar um ponto, lembre-se disso, você não precisa ganhar tudo, você só precisa escolher bem e saber ouvir. E se você conhece alguém que está entrando em todas as discussões, que está tentando ajustar cada detalhe, cada coisa pequena, fazendo questão de estar certo o tempo todo, mas não percebe o quanto isso está desgastando o time e às vezes até desgastando a si mesmo, compartilhe esse episódio com essa pessoa, porque no fim não é sobre o slide, não é sobre o nome do produto, não é sobre aquele pequeno detalhe, nem mesmo sobre vencer, é sobre a energia. Tem muito líder bem intencionado, e de boas intenções o inferno tá cheio, né? Mas tem muito líder bem intencionado gastando energia em batalhas erradas e deixando de lado o que realmente sustenta o resultado. E como eu sempre reforço, quando você curte, quando você comenta, quando você compartilha, quando você interage, você não está só ajudando o algoritmo, você está ajudando outro líder a perceber que nem toda luta precisa ser vencida, mas toda escolha impacta o time que ele está construindo. Então eu te vejo no próximo episódio, um abraço e até lá. Tchau, tchau.